Estamos quase terminando, né, o nosso estudo desse trimestre, que fala sobre família e relacionamentos. E hoje nós vamos ver um estudo muito interessante, né? Jogos eletrônicos, uma aventura perigosa, né? Hoje a gente vai ter a oportunidade de refletir um pouco sobre quais são os efeitos dos jogos eletrônicos na nossa vida, né? A gente sabe que esse é um assunto bem polêmico, né, entre os adolescentes, que é a diversão entre jogos eletrônicos, né? A gente vê que faz tempo, alguns anos, a gente não vê mais as brincadeiras de rua, né? A gente não vê mais ninguém brincando com brinquedos improvisados, com materiais caseiros ou reaproveitáveis, né? Antes se fazia aqueles caminhõezinhos de lata de óleo, hoje nem se vende mais lata de óleo, né? Porque hoje é uma garrafa PET. Então a gente tem visto que aqueles brinquedos antigamente já não tem mais, não é mais visto tanto quanto como não é mais visto hoje em dia esse tipo de brinquedos, né? E isso não é que o brinquedo em si era sem valor, não era importância não, mas é porque as pessoas se divertiam, era bom a gente fazer um brinquedo, a gente criar, sabe? As meninas criavam roupinhas de boneca, ou então aquelas bonequinhas de papel, faziam roupas. Então era uma maneira da gente se divertir, né? Mas com o avanço tecnológico, esses brinquedos foram sendo deixados de lado, né? Ninguém mais quis ele. Hoje, o que a gente se vê são os smartphones, né? Os tablets, né? São os videogames. É tudo de última geração, são as novas tecnologias que surgiram, né? E com isso vieram os jogos eletrônicos, né? O grande problema dessa diversão são as consequências que esses tais jogos têm trazido à mente dos pré-adolescentes, né? A gente sabe que vocês estão com informação, vocês estão começando a aprender quais são as responsabilidades da vida, o que é certo, o que é errado, o que vocês vão ser daqui para frente. Então, tudo isso vai refletir na vida de vocês, né? E a gente já vê que tem muitos pré-adolescentes, adolescentes, até jovens que já estão viciados nesse tipo de interatividade. Eles já não vivem mais sem um celular, já não vivem mais sem um videogame, né? É um mal que tem algemado tantas pessoas nesses últimos anos, né? E a gente sabe que não é fácil, não é simples se libertar disso, porque é como se fosse um vício, sabe? Pessoas viciadas em drogas, em bebidas alcoólicas, é difícil delas saírem, assim também se libertar dos jogos eletrônicos, que está acabando sendo um vício na vida das pessoas, né? Então, elas não suportam que as terceiras pessoas, outras pessoas, né, venham falar dos perigos que eles oferecem. Ah, vocês são caretas, antigas, vocês não sabem, vocês não querem se divertir, né? Então a gente precisa estar atento para isso, porque a gente precisa saber que o mal vem chegando devagarinho, e ele vem sorrateiramente, a gente nem percebe, né? Há muito tempo atrás, quando a gente entrava no ônibus, era comum a gente ver as pessoas conversando, lendo um livro, jornal, né? Mas hoje a gente não vê isso, não, a cena é outra. 90% dos passageiros estão com o aparelho celular na mão, quer jogando, quer acessando redes sociais. Elas sempre estão com o aparelho. Hoje é rara a pessoa que não tem um aparelho, né? E é muito, muito difícil encontrar alguém conversando um com o outro do lado, sem estar com o aparelho. E às vezes quando isso acontece, ela fala, mas é com o olho no celular. Ela lendo mensagem, olhando o que está chegando, fala ao mesmo tempo, não consegue se desvencilhar disso, né? E a sensação que a gente tem é que essas pessoas estão gastando mais tempo de suas vidas em frente às telas de computadores, de celulares, do que mantendo contato direto com as pessoas que estão à sua volta. A gente está deixando de conversar, a gente está deixando de dialogar, a gente está começando a interagir com as pessoas, porque a gente só vê a mídia o tempo inteiro, né? A internet, é celular, é jogo na nossa frente.
O que a gente vê é uma população toda dominada pelo vício dos meios tecnológicos. Totalmente. A gente vê todo mundo dependente. Isso é realmente muito triste, né? Aí eu pergunto para vocês, né? Quantas horas vocês ficam diante de um computador e de um celular? Até 2 horas? Se vocês ficarem assim até 2 horas, realmente é normal, porque a gente precisa dar uma pausa para descansar, para fazer alguma coisa que a gente goste, e depois estuda, depois trabalha, até 2 horas. De 3 a 4 horas, a gente precisa se preocupar, porque eu já estou deixando muito tempo isso tomar conta da minha mente. E se for acima disso, meu filho, pode se considerar um viciado. Você não consegue viver sem isso. Tudo você faz aqui rapidinho, estuda mal, rapidamente vai pro jogo. Você come, às vezes nem quer comer. Rápido o jogo. Isso já virou um vício, você não consegue viver sem isso. A gente tem que ficar atento, né? Quantas horas de sono eu tenho por dia? Né? O normal é que a gente durma 8 horas diariamente para descansar. Mas menos do que isso, a gente já precisa ficar atento, porque os jogos eletrônicos e as redes sociais estão causando insônia na gente. A gente não consegue dormir, porque eu quero jogar, 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 jogar. Eu vou até de madrugada, aí acordo de manhã porque eu tenho que ir para a aula, com sono, porque não dormi direito, né? Mas ele toma todo realmente o seu tempo. E aí, eu faço outras atividades quando não estou no computador, no celular? Será? As pessoas viciadas em aparelhos eletrônicos, elas perdem o ânimo para as outras atividades. Jogar a bola, não dá, tô sem coragem. Tá quente, não, sai aí, vai ler um livro, é chato, é só letras. A gente perde o ânimo, a gente só quer ficar no jogo. Eu fico irritado quando meus pais me impedem de usar os aparelhos eletrônicos. Ah, Jesus, tira ele do jogo, tira ele do celular. Esse é o principal sintoma do vício eletrônico. É quando eu fico extremamente irritado e começo a tratar mal todo mundo, a ser agressivo, porque eu não estou jogando, então eu estou ficando com raiva. A gente precisa ver realmente, né? Como estão minhas notas escolares? Né? O vício dificulta a concentração na escola. E aí o resultado? Notas baixas. Eu não consigo passar 10 minutos lendo uma matéria, isso é muito chato. Isso não tem ação, isso não tem pulo, isso não tem tiro, isso não tem nada. E aí eu não consigo mais me concentrar para aprender. Né? Então a gente precisa entender. Esses são sinais, jogos eletrônicos, do vício de jogos eletrônicos e redes sociais. E algumas pessoas estão assim. Então você precisa buscar ajuda. Você precisa querer se libertar. O jogo é algo para ser prazeroso para você e não para ser o tomador de conta da sua vida, o determinante que sem ele você não vive. Não, a gente precisa entender, né? E a gente vê que hoje isso é um assunto que é quase uma febre entre os adolescentes, né? E pré-adolescentes. Jogos eletrônicos. Ah, tu tem um jogo do Homem-Aranha que lançou. Ah, é um Call of Duty. É um monte de loucura, né? Todas essas coisas que eles oferecem para que ganhem as pessoas e tragam elas para ser escravos dela, né? A gente vê, né? É no videogame, é no computador, é no tablet, até no celular você consegue jogar, né? E com o avanço tecnológico, né? Muitos pré-adolescentes estão deixando de desfrutar das brincadeiras saudáveis de rua. Não vão mais de jeito nenhum. Eles só querem explorar o mundo virtual, conhecer mais e mais tudo de tecnologia, né? Deixando todas as coisas para trás. E hoje, com esse estudo, a gente quer alertar a respeito das consequências do uso inapropriado dessas tecnologias. Elas podem trazer para o seu desenvolvimento social e mental causas danosas. A gente precisa entender que tudo o que toma conta no lugar da vida da gente, de tudo que é primordial e que não é bom, é mal. Então, a pré-adolescência é uma fase que ainda não se preocupa com responsabilidades de casamento, de filhos, de emprego, pagar conta, comprar comida. Não, vocês não têm essa responsabilidade, né? E aí, por conta disso, vocês vão gastando o tempo de vocês demais à frente de um computador, né? Em busca de se divertir com jogos virtuais, né?
E isso tem levado ao afastamento da convivência familiar e principalmente, né, o afastamento de Deus, trazendo muitos malefícios à sua vida e ao bem-estar social. Deus fala que não é bom que o homem esteja só. Ele fez uma companheira para Adão, que foi Eva, porque ele sabia que era ruim ficar só. Então a gente não pode ficar interagindo com uma máquina, com, com efeitos eletrônicos, achando que tudo tá bom. Não, isso não é bom para a vida da gente, né? A Bíblia diz que a gente também deve pensar nas coisas celestiais, não só nas terrenas. Poxa, eu esqueço de Deus, esqueço da minha família, esqueço do meu próximo, esqueço de tudo, porque na minha cabeça só tem jogo, 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 jogo. A gente precisa se preocupar com isso, né? A gente deve priorizar primeiro, né? Priorizar, já eu vou colocar em primeiro, né? As coisas que trazem edificação para a nossa vida espiritual. Isso tem me ajudado espiritualmente. É como eu disse na lição passada, né? Em seus passos, o que faria Jesus? Será que ele ficaria feliz? Eu não estudo, eu não saio, eu não converso mais, eu não faço uma atividade física, é só jogo, jogo, jogo. A gente precisa encher nossos pensamentos, né, com coisas que são verdadeiras, são honestas, são justas, são puras, são amáveis e decentes, né? Com os jogos, né, o nosso cérebro é exercitado, aliás, o nosso cérebro é exercitado pelas coisas que nós visualizamos diariamente. Eu vou mexer com o meu cérebro com o que eu vejo diariamente, né? Então, nesse caso, os olhos é a porta de entrada para a gente exercitar o nosso cérebro. Então, eu preciso estar realmente me preocupando. Se eu alimento o meu cérebro só com coisas boas, meu corpo vai praticar coisas que são do agrado de Deus. Eu vou estar fazendo o que é bom para mim. Meu corpo é um santuário do Espírito Santo. Deus habita em mim, então eu estou fazendo coisas boas, Deus está feliz comigo. Mas se eu alimento o meu cérebro com coisas ruins, todo o meu corpo vai praticar o mal. A gente vê, né? Geralmente esses jogos eletrônicos têm cenas violentas, agressões físicas, pessoas atirando uma nas outras, motorista atropelando pessoas e causando grandes acidentes de trânsito, né? E eu pergunto quais são os benefícios desse tipo de diversão. Sabe, a minha briga muito aqui com meus filhos, que também gostam muito desses jogos. A gente, parem. Vamos brincar de uma corrida aí, bota aí o Mario Kart para ver quem chega primeiro. Não, tem que ser quem mata mais, quem vence mais. Não, a gente precisa parar. É algo que eu tenho me preocupado, eu tenho orado, a gente tem policiado aqui em casa, sabe? Porque a gente sabe que isso realmente se torna um vício. O vício é difícil de largar, principalmente se a pessoa não quiser, né? Então, não traz nem bem esse tipo de coisa. Essa diversão não é uma diversão boa. Ela tem sido um empecilho para desviar a gente do verdadeiro caminho da paz e da justiça. Eu não tenho que estar matando todo mundo para eu vencer um jogo. Eu não tenho que estar causando maiores acidentes para que eu possa conseguir maiores pontos na minha vida. Não, a gente precisa estar atento a isso, né? A gente não deve perder tempo com essas diversões, porque elas podem atrapalhar o desempenho de vocês na escola, no desempenho de vocês no convívio com a família, até mesmo de um lugar onde você possa encontrar seus irmãos, possa parar para falar sobre Deus, parar para ouvir sobre Deus, tá? Numa igreja, numa célula ou num encontro de amigos, né? Se divertir é bom, sim, mas a gente deve saber separar as coisas que edificam das que são prejudiciais. A gente precisa entender, né? Porque se meu olho for saudável, eu vou ter plena convicção que eu vou receber luz e vou empregar essa luz da forma correta. Vou aprender as coisas boas e fazer as coisas boas. Mas se meu olho for anormal e doentio, meu portador não pode caminhar para o lado certo, não pode trabalhar da forma correta, porque ele não enxerga. Então eu preciso saber o que eu estou fazendo do meu olho, levando para o lado bom ou para o lado ruim, né? Quando as suas atitudes se inclinam para Deus, que você quer realmente fazer a vontade de Deus, então a luz de Deus penetra em você e você produz bênçãos. Você vai querer fazer o que Deus quer que é para você e o que Deus quer é bom.
A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É boa, perfeita e agradável. Mas o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Vejam que tipo de diversão vocês está acontecendo com essas consequências na vida de vocês. Está sendo bom, perfeito e agradável? Ou está destruindo, matando e tirando toda a alegria de vocês, roubando tudo que não presta? Então a gente precisa estar atento, né? Os desejos de cada pessoa precisam realmente estar junto com a vontade de Deus, né? Para que a gente possa realmente experimentar as verdades divinas e que elas vão surgir efeito na vida da gente. Eu tenho que escolher se eu vou querer fazer o bem ou se eu vou querer fazer o mal, né? Nos dias atuais, os jogos eletrônicos têm incentivado mais negativamente do que um filme de ação. Poxa, antigamente o filme de ação era muita morte, muito tiro, mas um jogo, misericórdia, tá dando de 10-0 nesses filmes, né? E embora a maioria dos usuários, né, aquelas pessoas que estão jogando, negue, tais jogos promovem violência, assassinatos, agressões que influenciam o comportamento das pessoas, inclusive dos adolescentes e dos pré-adolescentes que estão em formação, que estão agora descobrindo o que é o certo e errado realmente, o que vai trazer de consequências para a sua vida. Então, a gente vê essas coisas e realmente fica triste, porque não é raro a gente encontrar adolescentes que interpretam heróis que cometem violência ao extremo, com a justificativa de trazer a paz e a vitória sobre os seus inimigos. E isso acontece de uma forma inconsciente, incorporado ao personagem que lá faz tudo errado, não, mas é para trazer a paz no final. O perigo está no fato de que a mente arquiva tudo que os olhos veem. Tudo que a gente vê é guardado na nossa mente. Então a gente precisa refletir, porque imagens violentas e agressivas podem ser refletidas através das nossas ações. A gente vê tantos serial killers, né? Aqueles homens que entram em escola, matam todo mundo, matam mulheres na rua. E todos eles, quando chegam em casa, pegam o seu computador, eles assistiam muito videogames violentos, eles começam a comprar as mesmas armas que eles jogavam, porque aquilo foi agindo no subconsciente deles. Nem de todas as pessoas agem assim, mas de muitas agem. E por que eu vou trabalhar, mexer com o perigo de perto para saber se comigo vai dar certo ou vai dar errado, né? Se eu sei que fogo queima, para que eu vou lá testar e meter minha mão, né? Ah, mas pode ser que não me queime. Para quê? Não, fogo queima, deixa ele para lá. A gente precisa entender, né? Além do mais, outras influências negativas, né? Que os jogos proporcionam são lutas e combates até que os dois lutadores se duelem até a morte. Cenas de atropelamento e tiro, e o principal objetivo desse jogo é atropelar idosos e crianças até matá-los. Jogo de zumbis. É triste, porque para você passar de fase, você tem que fazer toda essa crueldade. Jesus, é horrível, isso não é diversão, isso é uma coisa realmente do mal e que domina a mente de quem está jogando de tal forma que ela acha que não, isso é só brincadeira, isso é só um jogo, isso não vai fazer nada. Esses jogos trazem valores totalmente contrários aos ensinamentos que Jesus deixou aos seus discípulos, inclusive de quanto a amar o próximo com o mesmo amor que ele nos amou. Se eu amo ele, como é que eu vou matá-lo? Como é que eu vou lutar até morrer? Uma coisa é você lutar para vencer, mas outra coisa é lutar para matar. Só vence quem mata. Cuidado. Se você curte esses jogos eletrônicos e assume o papel dos personagens violentos, saiba que o diabo, nosso adversário, está esperando o momento certo para que ele possa atacá-lo. Ele vem de forma agradável, porque se ele se mostrasse de forma tenebrosa, todo mundo corria dele. Mas ele vem assim, é sorrateiramente, devagarzinho, é como uma mensagem subliminar, que vem e a gente nem percebe, depois a gente está fazendo essas coisas que ele quer. A gente precisa estar atento. A gente não pode deixar se dominar pelo que é aparente. Há uma batalha espiritual que é real. Revista-se da armadura de Deus, tá? Leia a palavra dele para que você entenda. Busque Deus, sabe?
tenha fé, confie, calce os sapatos da preparação do Evangelho, sabe? Para que a gente entenda, para que não deixe que o diabo tome lugar sobre a vida da gente e queira o melhor lugar da nossa vida. Não, a gente precisa entender, né? A palavra de Deus manda que a gente se afaste das pessoas que nos conduzem para o mal. Lembra da aula passada? As más companhias corrompem. Então, se eu penso, desejo vencer o mal, eu preciso seguir algumas instruções. Primeiro, precisamos ter cuidado com o coração. Sabe por quê? O mal se instala inicialmente na mente e no coração da pessoa. Por isso a gente deve estar protegendo o nosso coração, sabe? Guardando do mal, não deixando encher do que não presta a nossa mente, nosso coração, perdendo o amor pelo próximo, da convivência de tudo. Cuidado com o coração. Segundo, também a gente, por meio da palavra de Deus, a gente entende que o coração realmente é importante. Segundo, a boca precisa ser guardada do mal, tá? O que sai da boca procede do coração e contamina o homem. Cuidado, não use sua boca para o mal. Eu vejo todas aquelas cenas horríveis, aqueles nomes feios, de tudo que não presta, e eu não posso assimilar e falar a mesma coisa. A minha boca vai sair palavras de bênçãos, vai sair palavras de carinho, palavras de consolo, palavras boas. Cuidado com a sua boca. Terceiro, devemos ter cuidado com os olhos. Os olhos que são os instrumentos da nossa visão, ok? E os nossos olhos são lâmpadas para o nosso corpo, tá? Se eu enxergo, eu sei aonde eu piso, aonde eu realmente vou. Se minha luz estiver apagada, né? Se meus olhos não forem bons, eles vão me levar para o caminho errado. Não vai ser iluminado, né? E eu vou andar em trevas. Então, alimente os seus olhos com coisas boas e não coisas más. Não com violência, com mortes, com brigas. Não, alimente com o que é bom. Seja uma pessoa boa. E por último, quarto, você precisa guardar os seus pés do mal. O que guardar os pés significa não andar por caminhos errados, tá? Retira o teu pé do mal. Deus, a Bíblia nos ensina tantas coisas para a gente se livrar do mal. Não vá pelo caminho errado. Hoje tem prova. Não, mas tem um jogo maravilhoso. Eu vou jogar. Me esquece de tudo. E eu vou. Meus pés estão me levando. Minha vista vai olhar. Meu coração está voltado para lá. E minha boca está afiada para se alguém falar alguma coisa eu responder. Cuidado. Cuidado para que a gente realmente não deixe que o mal vença. A gente precisa fazer a nossa parte, porque se a gente não fizer, Deus dá o livre-arbítrio e cada um pode fazer o que quer. Então a gente precisa querer para que Deus possa nos ajudar. Faça um propósito em sua vida, guarde o seu coração, guarde a sua boca, guarde os seus olhos e guarde os seus pés. E assim você vencerá o mal, porque você vai estar atento no que você vai estar olhando, no que você vai estar aprendendo, no que você vai estar falando e para onde você vai, né? Porque a gente sabe que nesse século que a gente vive, não há a mínima possibilidade de a gente ficar sem tecnologia. Não dá, porque hoje até as aulas do colégio são online, precisa de tecnologia. Os trabalhos a gente precisa pesquisar na internet. Então, para você falar com a sua mãe, você depende do celular. Se você viajar, você pode falar pelo Skype. Então, não dá mais hoje para viver sem isso. Porém, como tudo nessa vida, deve haver limite. O mundo virtual também precisa ser manuseado com cuidado, pois tudo que foge do nosso domínio torna-se um vício. O que eu não consigo controlar e não consigo viver sem é um vício. Então a gente precisa estar atento. Há pessoas que não conseguem dominar a ansiedade por jogos eletrônicos, né? E isso atrapalha a vida espiritual, a vida física, a vida emocional. Vamos ver alguns perigos que o vício virtual pode trazer. Primeiro, baixo rendimento escolar.
você passa tanto tempo de frente de um computador que você não consegue mais se concentrar estudando um livro, ouvindo um professor, porque sua mente tem que trabalhar com algo ativo, olhando, subindo e descendo. E, com consequência, você não consegue aprender e você vai ter um baixo rendimento escolar e pode até se reprovar. Segundo, desatenção com a família e com amigos. Esse vício tem sido um motivo de amizades desfeitas e desunião familiar. Você não consegue mais sentar para conversar com o pai, com a mãe, com a família, com os irmãos, com os amigos. Você só fala por celular, por telefone, você não consegue mais frente a frente. A gente vai almoçar fora com as pessoas, está todo mundo no celular. Que é isso? A gente precisa parar também e conversar e dialogar. Depois, obesidade é outro vício, outro perigo que traz. Por quê? Porque você não pratica mais nenhum um esporte, você não se levanta mais da cadeira, você só come sentada, você só fica no jogo, você não faz nenhuma atividade física, você vai se tornar obeso. Vai aumentar suas taxas de colesterol, vai aumentar suas taxas de diabetes, açúcar. Então, isso é um outro mal. E por último, a irritabilidade. O vício virtual altera o humor das pessoas. A falta do aparelho virtual causa na pessoa uma reação agressiva. Toma o celular de uma pessoa viciada, toma um jogo, tira ele do jogo. Ele fica completamente descontrolado, trata todo mundo mal, fala alto porque ele não consegue, é o vício tomando conta. Então, meus queridos, se vocês apresentam esses sintomas, faça como o apóstolo Paulo. Considere como perda todas as coisas comparado ao conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Saiba que o que Deus tem para oferecer para você é muito maior. A gente sabe que os games fascinam. Eles são uma grande opção de entretenimento, né, que envolve jogadores ao ponto de fazê-los esquecer de tudo. Depois que se pressiona o botão Start, tá, é como se tudo deixasse de existir, tá? E você só tem começo, não tem mais fim. Tirar é muito difícil. Os efeitos que eles podem ter sobre sua vida é muito grande. Você já parou para pensar? Alguns games aprimoram a precisão e a velocidade do raciocínio, associada a cálculos matemáticas e a memória, sim. Alguns até despertam nisso, que é uma parte boa. Mas esses não são os games que vocês gostam, não. Esses aí, não. Vocês gostam dos radicais, que são aqueles que têm tiros, variedades de armas, lutas, que tem violência. É esse que os pré-adolescentes preferem. Eles não querem calcular nem raciocinar, né? A grande verdade é que eles criam um fantástico mundo de ilusões na mente daqueles que se deixam levar por sua influência. E na vida real, as coisas não acontecem assim não, meu irmão. A luta é diferente. Vence quem se alia aos melhores. E se você está aliado com a pessoa que a gente sabe que é a vencedora, dona do mundo, de todo o universo, de tudo, que é Deus, então você sabe que você está do lado vencedor, né? Então, a gente precisa estar entendendo, né? E se alinhando com a pessoa certa. Recuperar-se diante de uma derrota leva muito tempo, né? Quando a gente cai na vida é difícil. Não é como nos games, em que o jogador cai e se levanta no mesmo instante para continuar a sua aventura. Não, não é assim. O game oferece só coisas de prazer. Você vai atingir um objetivo, você vai ser campeão, você vai zerar esse jogo, você é o melhor. E alguns dizem assim, vou ganhar até dinheiro porque estão ganhando, mas não é assim na vida real. Então a gente tem que parar e refletir, entender que sobre as más consequências dos jogos eletrônicos, tá? E que vocês estão vendo, estão fazendo a respeito desse assunto. Os jogos é apenas para divertir. 1 a 2 horas é suficiente. O restante, você tem toda uma vida para viver, você tem família, você tem vida secular, escola. E você tem principalmente Deus. Então, pare e pense.
Que Deus possa abençoar vocês, para vocês refletirem sobre isso.